Nós estamos na série Atos de Transformação. Nessa série nós estamos lendo o livro Atos dos Apóstolos, buscando o quê? Enxergarmos as transformações ocorridas na vida dos discípulos de Jesus, claro, e na sociedade de maneira geral, a partir do derramamento do Espírito Santo. E nós estamos olhando para isso e vendo como Deus foi transformando a sociedade e os discípulos a partir do derramamento do Espírito Santo. Coube a mim hoje, refletirmos em Atos, capítulo 9, do verso 1 ao 31. Nós iremos dividir estes versos em partes, para nos ajudar em nossa reflexão. E assim termos também um resumo dos versos de nossa reflexão de hoje. Então eu vou com vocês aqui olhando um pouquinho para isso. Eu dividi verso 1 ao 31 em partes, tentando só destacar o principal destes versos, para que a gente tenha já um resumo rápido de tudo isso. Verso 1 ao 9, nós temos o quê? A descrição do encontro de Saulo com Jesus. Dos versos 10 ao 19, nós temos um encontro de Ananias com Saulo e o batismo de Saulo. Dos versos 20 ao 22, Saulo começa a pregar o evangelho nas sinagogas de Damasco. Dos versos 23 ao 25, Saulo agora foge de Damasco, pois os judeus planejavam matá-lo devido à sua pregação. Nos versos 26 ao 28, uma vez que ele foge de Damasco, ele vai para Jerusalém. E Saulo prega em Jerusalém com o apoio de Barnabé. Dos versos 29 ao verso 30, Saulo precisa ir embora agora de Jerusalém também. E ele então é enviado para Tarso, pois os judeus ali de fala grega planejavam matá-lo devido à sua pregação. Eu só lembro a vocês, aqueles que estavam no culto em que eu preguei sobre Estevão, que esses são os mesmos judeus que estavam perseguindo Estevão e apedrejaram Estevão, judeus de fala grega. O verso 31, ele fecha esta apresentação dos primeiros passos do Saulo agora convertido, mostrando que a igreja entrou num período de paz em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria. E que durante este período de paz ele vai salientar que a igreja cresceu em número. E tudo isso, então, ele está fechando a história de Saulo para ele iniciar, na verdade, uma nova história que agora não tem mais a ver com Saulo. Então, esse verso 31, ele é só uma transição. Ao mesmo tempo em que ele fecha a história de Saulo, ele abre as portas para que Lucas, o escritor, apresente a liderança de Pedro sobre a igreja de seus dias. E o apoio de Pedro para a pregação do evangelho aos gentios. Depois você vai começar a ver toda aquela história que ele está lá em Jope, tem uma visão, vai para a casa de Cornélio, e aí começa então um novo processo, que nós não vamos chegar lá, nós vamos parar aqui no verso 31. Bom, dessa forma nós temos aqui então um resumo de todo o conteúdo de nossa reflexão de hoje. É como se nós tivéssemos já lido todos os versos aqui. Eu irei então agora buscar apresentar as transformações que me chamam a atenção dentro deste bloco de nossa reflexão. Como o nosso tempo aqui não me permitia destacar algumas outras transformações, eu vou trazer e apresentar aquilo que eu entendo que é possível dentro deste tempo. O livro ele é muito rico, a história, porque por trás da história que está escrito tem uma outra história, que às vezes nós não conseguimos perceber. Então eu quero que você me acompanhe com o coração muito aberto, para aquilo que Deus vai falar e ministrar para nós nesta noite. Nós vamos iniciar a nossa reflexão então com a leitura agora dos 2
primeiros versos do capítulo 9. Atos, capítulo 9, verso 1 e 2. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Saulo é o nome hebraico do apóstolo Paulo. Mesmo nome do rei Saul. Paulo é o nome grego, o qual possivelmente foi mais adotado e marcante na sua vida, porque ele exerceu o seu ministério junto aos gentios, então junto ao povo de fala grega. Não é uma mudança de nome, como às vezes alguns tentam defender. Não é que Saulo, depois da conversão, passou a se chamar Paulo. Não houve uma mudança de nome. Apenas o nome hebraico era Saulo, o nome grego, Paulo. E começaram a tratá-lo mais pelo nome grego, uma vez que era ali, ele fez o seu ministério. Diferente, por exemplo, daquilo que a gente percebe com Abrão. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Essa foi uma mudança realmente de Deus, por uma questão que Deus queria enfatizar na vida agora de Abraão. Mas não é o caso aqui de Saulo ou Paulo. Então, ora eu vou falar Saulo, ora eu vou falar Paulo, mas você já sabe que é o mesmo nome, se trata da mesma pessoa, apenas ou vou estar falando o nome dele em hebraico, ou vou falar o nome dele no grego. O capítulo 9 inicia então nos mostrando Saulo. Saulo era um fariseu, filho de fariseu. Conforme você pode verificar em Atos, no capítulo 23, no verso 6. Isto é, Saulo, ele era um estudioso das Escrituras Sagradas. Um fariseu era aquele que estudava, se aplicava realmente ao conhecimento das Escrituras Sagradas do Senhor. E Paulo, então ele era um fariseu que era filho de fariseu, alguém muito dedicado ao estudo das Escrituras Sagradas. Nós podemos dizer que Paulo, ele era um guardião da Tanakh. O que é a Tanakh? A Tanakh é o cânon judaico, que é formado pela Torá, pelo Neviim e pelo Ketuvim. Então esses 3 livros formam o que nós temos hoje e chamamos de Antigo Testamento. Então Paulo era um defensor dessas escrituras, como fariseu. E como um bom fariseu, ele era um defensor implacável das Escrituras Sagradas. E isso o transformou, assim como os demais fariseus, num religioso de seus dias. Então ele era um judeu religioso de seus dias. E como nós vimos então no domingo passado, todo judeu religioso, todo judeu que fazia parte do sinédrio, os fariseus, como Paulo, homens aplicados e que ficavam tentando cada vez mais entender, por exemplo, como que a guarda do sábado funcionava. Porque não bastava saber que tinha que guardar o sábado, mas como nós vamos guardar o sábado? Então, um rabi dizia assim, por exemplo: olha, para guardar o sábado, porque não se pode trabalhar, você precisa já deixar o pão pronto na cesta,
deixar o café e a xícara já tudo montado na mesa, porque você não pode fazer nada que identifique que você está trabalhando. Outros rabis já falavam diferente, eles falavam, não é assim também. Para guardar, o que você não pode fazer é caminhar 200 ou 300 metros, porque aí você já está fazendo um trabalho. E aí cada um ficava, né, criando diversos tipos de coisas, e por isso se tornava pesado demais a lei do Senhor para o povo, porque cada rabi trazia alguma coisa, e assim eles faziam com todas as partes das escrituras, né? Eles sempre iam tentando ler aquilo e ficavam ampliando, e aí eles criavam lei, ficavam presos, cada vez mais presos, cada vez sofrendo mais, mas eles mesmos não cumpriam. Essa é a acusação de Jesus, né? Vocês fazem isso, mas vocês mesmos não cumprem, né? Mas quer que o povo cumpra, né? Eles ficaram assim. Então Paulo fazia parte desse tipo dessa classe, desse pessoal chamado, né, fariseu, estudiosos das escrituras, que ficava tentando achar tudo que é detalhe na escritura, e aí ficava atrás de todo mundo implacavelmente, julgando. Não, você caminhou 200 metros, você pecou no sábado. Não, você não deixou lá a tampa do vaso levantada, aí você levantou no sábado, não aguentou, pecou. Esse negócio da tampa do vaso parece brincadeira, mas os judeus até hoje, eles têm isso aí. Alguns judeus, eles já fazem, na sexta-feira tem que deixar a tampa do vaso levantar, porque não pode depois levantar, porque eles consideram um trabalho. Então, assim, é muito sério. E aí começa esse peso religioso sobre todas as pessoas. E esse é Paulo. Então você imagina Paulo, esse homem, esse fariseu, esse cara que quer ficar defendendo, diz o texto bíblico, que ele escutou os pés de Gamaliel. E aí nós vamos, né, ver que ele foi implacável para com os cristãos que proclamavam o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez você que esteja me ouvindo já tenha tido um encontro, né, com Jesus, você que está vivendo a sua fé cristã, e quem sabe hoje você não está tendo na sua vida um Saulo atrás de você. Um Saulo que está sempre te perseguindo, destilando, né, o ódio dele, muitas vezes usando a própria Bíblia, a palavra, porque esses homens ficavam nas escrituras e tentavam usar as escrituras para poder trazer esse julgo e culpar as pessoas. E quem sabe a sua vida não está nesse estado. Você tem alguém que, sabe, é religioso, que lê a Bíblia, que acha que conhece toda a Bíblia e fica atrás de você. Não, mas que você não, mas que você não pode isso, não, que você não pode aquilo. E que fica sempre te julgando, te atacando, um Saulo da vida, perseguindo você. E às vezes não consegue entender o conteúdo da Bíblia como um todo. E fica preso às regrinhas e leis da Bíblia. Não entende a graça. Não entende de fato o que Cristo fez na cruz. Não entende a liberdade que Cristo te deu. Talvez tenha um Saulo na sua vida. Talvez o Saulo seja eu. Talvez. Não se assuste, eu quero dizer para você, com aqueles que te perseguem, com aqueles que ficam tentando sempre julgar qualquer coisa que você faz, e que te atacam, te criticam. Não se assuste com eles. E eu vou dizer para você, eles podem até te perseguir. E mais do que perseguir, eles podem até te ferir. E até te matarem. Como mataram a Estevão. E hoje pela manhã, né, foi lido aqui. Saulo consentia com a morte de Estevão. Por quê? Porque para ele, Saulo e Estevão eram pecador. Estava blasfemando contra Deus ao falar de Jesus Cristo, porque ele lia, estudava as Escrituras, mas não conseguia entender Jesus Cristo, não entendia quem era o Messias. O Messias passou por ele, viveu ali na história, e ele não estava conseguindo enxergar. Muitas vezes a gente está assim, a gente vive isso. O Espírito está agindo diante dos nossos olhos, falando, mas a gente não consegue enxergar, porque a gente está tão preso, tão doutrinados, que a gente não consegue enxergar o mover de Deus na história. E a gente passa a ser esse Saulo, né? Fica só correndo atrás dos outros, perseguindo.
E Saulo, não satisfeito então em perseguir os cristãos, não bastava Jerusalém mais para ele. Ele pede uma carta de autorização para ir também nas sinagogas de Damasco, para persegui-los lá. Vamos para Damasco. Então, se você tem pessoas assim, eu quero dizer para você que elas podem sim até matar você, como matou Estevão. Mas elas não podem separar você do amor de Cristo. Elas não podem destruir a sua relação com Cristo. Elas podem ferir o seu corpo, elas podem matar você, elas podem tirar o seu emprego, elas podem tirar a sua casa, elas podem, talvez um dia, a gente não sabe, mas um dia talvez a própria lei do nosso país pode se voltar contra nós cristãos, e nós temos que sair correndo sim de nossas casas, como foi no passado com aqueles homens. Eles podem fazer isso, eles podem, mas não podem nos separar do amor de Cristo. Nada irá separar você do amor de Cristo. Eles podem tirar seus bens, mas não o galardão que você tem com Deus. E Saulo então, não satisfeito em perseguir os cristãos que estavam em Jerusalém, ele resolve então ir agora ir para Damasco. Entretanto, em sua viagem, quando ele já se aproximava de Damasco, ele teve um encontro com Jesus Cristo. E eu quero então, junto aqui com vocês, ler como foi este encontro. Então nós vamos fazer essa leitura de Atos 9, agora do verso 3 ao verso 9. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Este encontro de Saulo com Jesus que nós lemos trouxe uma nova transformação na vida deste homem. Quando eu falei de Estevão, e vocês que estavam aqui devem se lembrar, nós mencionamos que os religiosos, ao serem confrontados com o Evangelho de Cristo, tiveram uma transformação. De religiosos, eles passaram a serem perseguidores agora dos cristãos. E nós estamos vendo que Saulo é um destes homens. Ele que antes era um estudioso da Torá, agora ele está correndo atrás de cristãos, querendo perseguir cristãos, prendê-los e levá-los à morte. Ele está obcecado, cheio de ódio por isso. Então, ele sai daquele estado religioso para se tornar um perseguidor de cristãos, um caçador do Evangelho de Cristo, de todos aqueles que proclamam este Evangelho. Mas agora nós temos então o que seria uma nova transformação. Esse perseguidor se transforma agora num seguidor de Jesus Cristo. Que coisa tremenda. Este encontro transformou a vida dele. Então a primeira transformação que eu quero hoje trazer para nós, nesta noite, é esta, né? Paulo, de perseguidor a seguidor de Jesus. Paulo, de perseguidor a seguidor, se tornou um discípulo de Jesus. O encontro de Saulo com Jesus ocorre de forma que sobrenatural. Segundo os estudiosos, este encontro aconteceu por volta do meio-dia. Imagina, meio-dia é o horário que o sol está, né? Toda intensidade. Mas quando a luz de Cristo, de repente, né, diz o texto, ela surge, ela é tão intensa, tão forte, que ele
não consegue manter mais suas vistas abertas diante da glória, da presença de Jesus. Que até mesmo, eu digo para você, a luz do sol ao meio-dia se torna pequena e fraca, como se fosse talvez a luz de uma vela, porque ele estava viajando para chegar em Damasco, a luz do sol batendo e clareando o caminho, mas agora quando Cristo se mostra e se revela, a intensidade da glória e da luz faz com que ele não consiga mais continuar olhando. E diz o texto então que ele o quê? Caiu em terra. Caiu em terra. O que eu vou dizer agora, penso eu, Cornélio, é uma suposição. Eu não estava lá, né? Não sei exatamente, mas então eu quero ficar claro para você. Eu imagino dessa forma. Que quando a Bíblia fala que ele caiu por terra, significa que diante daquela intensidade da luz e da glória do Cristo ressurreto diante dele, Saulo então começa a se curvar, buscando que diminuir o máximo da luz, ao ponto que eu acredito que ele se prostra ali no chão. Alguns, quando contam essa história, eles desenham que ele caiu de costa, né? Ele está assim de costa. Eu não consigo imaginar isso. Pode ser, como eu disse, não estava lá, ninguém estava lá, então as pessoas... Outros até acham que ele caiu do cavalo, né? Não tem lugar nenhum na Bíblia que ele caiu do cavalo. Eles imaginam por causa da viagem, né? Ele está viajando, ele estava de Jerusalém para Damasco, e aí então, possivelmente, eles imaginam que ele estivesse sobre um cavalo, e aí quando vê aquela luz, o cavalo se assusta, enfim, Paulo também cai para trás e cai no chão. Mas não há nenhuma menção na Bíblia que ele estava num cavalo naquele momento, ou num jumento, qualquer coisa desse tipo. Então assim, eu imagino isso, Cornélio, eu imagino que ele está andando, junto com aqueles homens, normalmente, caminhando, e de repente aquela luz surge, e aí ele se abaixa com a intensidade. É um reflexo natural nosso, mas ela é tão forte, que quando ele abre os olhos ele está cego, ele não está mais conseguindo ver. E veja que os homens que estavam com ele, ouviram também a voz, mas também não conseguiam ver nada. Diz o texto, né? Eles não viram, eles só ouviram a voz. E ele ouviu o seguinte: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu acredito que ele não entendeu a pergunta. Eu penso isso, pois ele não se via perseguindo uma pessoa diretamente. Ele estava perseguindo todos os cristãos. E ele foi então e pediu ao sumo sacerdote carta para que ele pudesse ir atrás de todo cristão, de todo aquele que estivesse proclamando. Ele não estava pensando, eu vou atrás de... Não, ele não está pensando. Então, quando ele ouve aquela voz diz, por que me persegues? Eu acho que ele não conseguiu, naquele momento, entender exatamente, né, o que aquela pessoa estava dizendo. Aí ele faz a pergunta: quem és tu, Senhor? Como quem quer saber, né? Quem és tu, Senhor? Estou perseguindo, eu não sei quem que é o Senhor. Eu estou te perseguindo. Quem és tu, Senhor? E aí ele ouve a surpreendente resposta: eu sou Jesus, a quem você persegue. Imagina a surpresa de Paulo. E aqui nós temos um ensinamento. Ao perseguir os cristãos, porque ele estava à caça de todos os cristãos que ele pudesse, ele estava de fato perseguindo a Jesus. Embora ele não tivesse esse discernimento. Isso significa que aqueles que te perseguem, aqueles que te ferem, por causa do nome de Jesus, estão na verdade perseguindo e ferindo a Jesus. Em primeiro lugar, e não a você. Saulo, né? Ou para nós, Paulo,
ele tem aqui um encontro com Jesus ressurreto. E este encontro é marcante e muito importante. Este encontro ele é mencionado depois pelo próprio apóstolo Paulo, quando ele conta o seu testemunho. Ele é mencionado novamente por Lucas. E ele é fundamental para a defesa do ministério apostólico de Paulo. Porque ele vai dizer depois: eu tive um encontro com o Cristo ressurreto. E essa era uma base para aquele que é chamado para ser apóstolo. É necessário ter tido um encontro com Cristo. Hoje nós temos aí um monte de gente dizendo apóstolo. Eu acho que ainda não conseguiram nem encontrar o anjo Miguel. Alguns estudiosos bíblicos defendem que neste encontro Paulo não só ouviu então a voz de Jesus, como ele viu Jesus. Eles defendem essa afirmação porque no verso 7, que nós lemos, Lucas cita que os homens que viajavam com Paulo ouviram a voz de Jesus, mas não ouviram. Isto é, eles não viram com seus olhos Jesus, só ouviram a voz. Como que querendo diferenciar o encontro de Paulo. Como se Paulo, ele tivesse, além de ouvido, ele chegou a ver. E depois Paulo, como eu disse, mais à frente, defendendo o seu ministério apostólico, ele vai falar, que ele teve sim um encontro com Jesus. E muitos acreditam que é esse momento que ele está se referindo. E a partir deste encontro, Paulo então se levanta de perseguidor e se torna agora um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Talvez você que esteja me ouvindo, seja você um perseguidor implacável de Jesus. Não um perseguido, mas seja um perseguidor. Talvez você pode estar me ouvindo agora pela internet. Ou talvez, quem sabe, você entrou pela primeira vez na igreja, viveu sua vida perseguindo cristãos, zombando de cristãos, seja um perseguidor de Jesus, como um dia foi Paulo. Quem sabe você é alguém que sempre destilou raiva pelos cristãos. E eu gostaria de dizer a você que Jesus te ama e que Ele deseja se revelar a você. E se você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, você não está ouvindo por acaso, é porque Jesus está querendo iniciar uma relação pessoal com você. Abra o seu coração, se desarme para poder ouvir a voz de Jesus. Eu quero dizer desde já que provavelmente Jesus não irá aparecer da mesma forma como ele fez com Paulo, de uma forma sobrenatural, porque hoje ele fala a todos nós, homens, através da Bíblia e através dos seus profetas, os pregadores do seu evangelho. Portanto, se você está me ouvindo, eu digo mais uma vez, deixa a luz de Deus inundar o seu coração. Ele não vai forçar você a crer nele, ele não vai. Mas se você abrir para ele o seu coração, você irá cair por terra diante da sua presença e se levantará como uma nova criatura. O seu nome será escrito no livro da vida e você encontrará a paz que você está buscando e que o mundo não pode lhe dar. Na continuidade do livro, de Atos capítulo 9, agora nós vamos lá para Atos 9, do verso 10 ao 19. Nós temos nestes versos um encontro de Ananias com Saulo e o batismo de Saulo. Preste atenção então, vamos ler o texto. Atos 9, de 10 a 19. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver.
respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Amém? Um dos discípulos de Jesus, de nome Ananias, discípulo. Não era ele apóstolo, não era ele bispo, um discípulo de Jesus. Depois vamos mais ouvir falar dele na história. Tem uma visão, onde o nosso Senhor Jesus lhe pede para ir ao encontro de Saulo. Bom, a resposta de Ananias a Jesus, ela é carregada de medo. E é compreensível o seu medo, pois a fama de Paulo, como perseguidor dos cristãos, já havia se espalhado. O que então preocupava agora Ananias. E se Paulo me prender, me mandar para Jerusalém, os sumos sacerdotes vão fazer o que fizeram com Estevão: apedrejamento. Então ele fala para Jesus: Senhor, como se Jesus não soubesse, né? Senhor, esse homem está perseguindo os cristãos, Senhor. Senhor, ele tem até nas mãos carta para vir nos prender. O Senhor está querendo que eu vou ao encontro desse homem? É isso que ele está dizendo. Jesus vem: vá, porque eu tenho uma obra. É natural, como eu disse, a gente entender que Ananias tinha medo. A situação realmente era séria, a vida dele estava em jogo. Mas você sabe que às vezes a gente ouve Jesus falar coisas para nós, e a gente também como Ananias, né? Muitas vezes: Senhor, tu está falando para mim perdoar aquela pessoa? Não, mas aquela pessoa, Senhor, aquela pessoa não está sabendo direito da história. Aquela pessoa fez isso assim para mim. Aí você quer contar tudo para Jesus, como se ele não soubesse. E aí o Espírito Santo tem que insistir com você. Não importa, vai lá e perdoa. Não é assim? Às vezes Jesus chega para você e diz: olha, ajuda aquela pessoa, ou investe naquele campo missionário, e a gente sempre meio assim, né? A gente sempre tem a gente não obedece imediatamente, né? Às vezes a gente vê alguns textos bíblicos, né, dos apóstolos, imediatamente obedeceu, nem conversou, porque Jesus falou, tô indo, né? O Abraão, né? Ele não parou para perguntar para Jesus: Senhor, mas que terra que o Senhor quer me mandar? Que negócio que o Senhor chega para mim e fala: pega a tua tenda, desmonta a minha tenda, não sei nem para onde eu estou indo. Onde o Senhor quer me mandar? Não, diz o quê? Ele obedeceu, e ele começou a sair. Se ele estava indo para o norte, para o sul, não sei. Aí Deus parou e falou: você vai para tal lugar. Aí Deus veio e esclareceu. Nós precisamos olhar para tudo isso e entender que nós vivemos momentos assim em nossas vidas, e é natural. Às vezes precisamos colocar nosso medo diante do Senhor. Outras vezes nós somos desafiados simplesmente a obedecer, a acatar. Você não vai entender todos os projetos de Deus, mas Deus vem e Ele fala, entende? Atenta àquilo que Deus está falando com você, mas esteja pronto para ouvir e obedecer, ainda que possa ter por trás medos, ainda que você possa achar que aquele não é o caminho, mas confia no Senhor. Poxa, eu vou atrás de Paulo, esse homem está com carta para me prender. Bom, mas Deus está, né, mandando, ele acaba confiando e ele vai. E aí é interessante nós notarmos
que Ananias, ao encontrar com Paulo, e eu acho isso aqui legal demais, ele impõe as mãos sobre ele. E aí como é que ele chama Paulo? Irmão Saulo. Pô, para aí. O cara não queria ir, estava cheio de medo. Entendeu o que Deus falou? Não, eu tenho um plano na vida desse cara, vai lá. Eu quero. Aí ele vai. E aí ele já chega lá e já chama de irmão. Agora já é irmão. O irmão Saulo não tinha nem sido batizado. O irmão Saulo não passou numa sala de catecúmenos. O irmão Saulo não teve 7, 8 meses sentado num banco de uma igreja para aprender que ele tinha que fazer isso. Não. O cara chegou lá, bom, Deus, o Senhor disse que tem um negócio para ele, é um plano, tal. Bom, e ele já chamou o irmão de Saulo. Oi, meu irmão. O Deus falou que tem uma hora para você, então você é nosso, é um dos nossos. Ananias já chegou lá dessa forma. Que coisa. E às vezes nós temos tanta dificuldade para receber alguém, né, como um irmão. Não, primeiro você precisa provar para nós, né, que você é nosso irmão. Primeiro você tem que conseguir fazer assim, ó. Tem 3 regrinhas básicas aqui na nossa igreja. Ó, tem não sei o que. A gente é cheio de religiosidade. Religiosidade. Como é belo, né? A gente lê a Bíblia e vê como o Espírito Santo age na liberdade. Faz as coisas tão humanas. Coração. Acho lindo o que Jesus faz. Aí deste encontro ali com Ananias, Paulo é batizado sem passar por nenhum curso doutrinador. Primeiro você tem que aprender a teologia calvinista. Depois você entender Calvino. Ah não, Armínio. Depois você entender, não, peraí que ainda tem o Leonardo Boff para você ler. Gutierrez. Vocês nem sabem, né, quem é, né? Teologia católica, né? Ou vamos para a teologia anglicana, luterana. Não, tem isso não. É Espírito Santo só na vida. É Ele que transforma. Deste encontro de Ananias com Paulo, eu quero destacar a segunda transformação de nossa reflexão de hoje. Paulo, de rejeitado a apóstolo da comunidade cristã. Então nossa segunda transformação. Paulo, de rejeitado a apóstolo da comunidade cristã. Ananias, em sua resposta, carregada de medo, demonstrava pouca vontade de ir ao encontro de Paulo. Acredito que não erraríamos em dizer que se dependesse de Ananias, Paulo continuaria fora da comunidade cristã. E esse sentimento não foi exclusivo de Ananias. Também outros discípulos rejeitaram a Paulo, não acreditando em sua conversão. Conforme nós podemos ler em Atos capítulo 9, verso 26. Preste atenção. Atos 9, 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos. Então ele se converteu. Lembra que eu falei? Pregou lá em Damasco, começaram a perseguir ele foi para Jerusalém. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos. Mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Você já imaginou isso? Você quer se aproximar de Jesus? Poxa, Jesus falou com você talvez num sonho, de alguma forma, despertou em você uma sede de conhecê-lo. E aí o que você faz? Você fala assim, poxa, eu vou na igreja, eu vou aonde os discípulos de Jesus estão. E os discípulos tudo olham para você e te rejeitam. Nossa, que roupa indecente. Nossa, o cabelo vermelho. Nossa, isso acontece direto nas igrejas. Isso acontece nas igrejas. Religiosidade. Você sabe qual é a maior dor que o ser humano tem? Sofre. Rejeição. Rejeição. Não há dor
que mais fere a alma de um ser humano, que é a rejeição. Talvez você está aqui nessa noite e já tenha sido rejeitado. Talvez você foi rejeitado pela sua mãe, não queria ter a gravidez, durante o seu crescimento ficou demonstrando isso para você. Você sempre percebeu que lá no fundo ela nunca te amou. Talvez você foi rejeitado pelo seu pai. Talvez teu documento de nascimento nem tem o nome, né, do pai e da mãe, porque já te rejeitaram quando você era pequeno. Talvez você passou por uma família que tentou te adotar, mas não deu certo, depois te mandou embora. Te rejeitou e você carrega essa marca, essa ferida no seu coração. E são marcas que levam, que não se cura assim. Não é um abraço que cura. Talvez você foi rejeitado na escola. Talvez você está sendo rejeitado hoje na tua escola, no seu trabalho. Resolveram fazer agora bullying, né, com você. Por qualquer razão. Você vai se aproximar. Já viu aquela, né, pessoa que você vai se aproximar dos colegas, todo mundo meio que já disfarça, vira, né? E talvez você vai percebendo a rejeição, como isso fere. Por isso que a gente vê muita gente, né, suicida, se mata. Talvez você foi rejeitado através das redes sociais. Você posta lá, né, todo alegre, feliz, sorrindo, e alguém vai lá e escreve: sua gorda, feia, sei lá o que, magrelo, se tem nariz é narigão, e fica procurando coisas para te ofender. Essas coisas ferem, cortam. Não há maior ferida que a rejeição. As pessoas se matam por causa disso. Se matam. E a gente ouve isso constantemente acontecendo. E aí quando a pessoa ousa se aproximar de Cristo, os discípulos fazem isso. Rejeitam. Olha para a pessoa com estigmas, preconceitos. Ah, mas eu amo tanto meu Jesus, porque lá na mesa dele, os religiosos, os fariseus, como era o Paulo antes, né, o Saulo, eles só deixavam sentar na mesa deles aqueles que se vestiam como eles, que tinham dinheiro como eles, aqueles que falavam a mesma língua. E aí Jesus mandava a prostituta sentar com ele. Que coisa. Aí Jesus pegava o publicano que eles não gostavam: senta aqui comigo. Aliás, vem fazer parte do meu ministério. Ô Mateus, vem aqui, vem fazer parte do meu ministério. Ô Pedro, mas que pescador que era naquela época, né? A pesca era os caras ralé, né? Vem aqui, vem fazer parte, Pedro. Eu tenho uma igreja para ser construída, vem fazer parte. Vem Maria Madalena, vem fazer parte. Senta aqui na minha mesa. Aí você vai lá em Marcos, quando você for lá e se ele quiser ler o texto, lá fala assim que Jesus, ele é acusado exatamente por isso. Porque na mesa dele sentavam os publicanos, os pecadores, todas as pessoas que a sociedade rejeitava. Todo aquele que era rejeitado, ele abraçava. Então se você é rejeitado por alguma coisa, ou foi, eu quero dizer para você, Jesus te abraça hoje. Ele te abraça. Até mesmo se os seus discípulos não entenderem e te rejeitar, Jesus te abraça. Você é amado por Ele. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele morreu por você. Por você. Ele te atraiu com amor. Amor extravagante, fora do comum. Ele te atraiu, te ama. Apenas um homem. É interessante, né? Um homem chamado Barnabé acreditou na transformação de Paulo. E o que ele fez? Ele levou Paulo, até os apóstolos. E ele, Barnabé, falou assim: é isso que ele fez. Eu testemunhei o que ele fez lá em Damasco. Eu vi este homem pregando, sendo perseguido, mas pregando ousadamente a palavra de Deus. Falou lá para os apóstolos. Barnabé se colocou na intercessão entre o Saulo agora
E os apóstolos, eu vi, como quem diz, eu estou comprando a briga para esse rapaz agora aí, para esse jovem convertido. A rejeição de Paulo pela comunidade cristã, ela estava em total oposição ao projeto de Jesus. É isso que eu quero que você consiga enxergar quando você lê a Bíblia, nessas escrituras. Ananias e toda a comunidade cristã rejeitando Paulo. Jesus olhando para Paulo e falando, este vai ser meu instrumento. Não é quem a comunidade define, é quem Jesus define para ser instrumento. Atos 9, capítulo 15, 16. Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E logo mais adiante no livro que nós estamos estudando, Atos dos Apóstolos, Paulo já aparece agora reconhecido como o apóstolo dos gentios. Se você depois continuar lendo a história, você vai ver Paulo agora pregando, indo a diversos lugares, o apóstolo dos gentios, reconhecido até mesmo agora pelo grande apóstolo Pedro, quem todo mundo então tinha como líder, e Pedro agora também autentica esse ministério. E ele com Pedro se torna o personagem principal deste livro. Tanto que nós vamos observar que a história vai falar de Pedro e de Paulo. A rejeição de Paulo pela comunidade cristã e o projeto de Jesus na vida de Paulo me faz então pensar que existem duas igrejas apresentadas sutilmente neste livro. Reflita comigo aqui. Vem comigo um pouquinho. Pensa junto comigo. Uma é a igreja dos homens, que aqui está refletida. E outra é a igreja de Jesus Cristo. A igreja movida pelo poder do Espírito, onde o Espírito Santo vai conduzindo ela para aquilo que Jesus tem. Preste atenção. A igreja dos homens, na ausência de um apóstolo, decidiram que alguém deveria ocupar aquele lugar, para que aquela cadeira não ficasse vazia. Lembra? Judas se enforcou. Jesus havia escolhido 12 apóstolos. Talvez na mente deles, pensando em tudo, né, que simbologia dos 12 tribos, né, os 12 patriarcas. Não, nós precisamos ter mais um aqui. Nós não podemos ficar sem um homem. A gente precisa escolher alguém para ocupar o lugar de Judas. Essa foi a decisão deles. Você, quando lê o relato lá em Atos capítulo 1, você pode ler depois, está lá do verso 20 ao 26, você nem ouve ali mais a expressão aparecendo do Espírito Santo e tal. Mas o que acontece? Esses homens estavam lá, falou, não, alguém precisa sentar nessa cadeira. Então eles escolheram 2 nomes. Um era José, que ele era chamado Barsabás, e o outro era Matias. Olha só como é que foi a coisa. Depois de escolherem os 2 nomes, então essa igreja agora dos apóstolos, dos homens apóstolos. Eles depois de escolher os 2 nomes, vamos fazer o seguinte, nós vamos orar para Jesus, para que Ele fale para nós quem Ele quer sentar aqui. Não, vamos fazer o seguinte, vamos jogar na sorte. Vamos lá, cara ou coroa? Matias, você é cara, José, você é coroa. Mais ou menos foi isso, está lá no texto. Jogaram na sorte para ver quem ocuparia o lugar. A sorte indicou Matias. Nós fazemos o mesmo hoje em nossas igrejas. Nós queremos colocar pessoas para ocupar as cadeiras que estão vazias, sem esperar que Jesus coloque as pessoas para ocupar as cadeiras que estão vazias. Muitos teólogos afirmam que a vaga apostólica deixada por Judas, e aqui eu estou falando agora que os teólogos falam isso, pertence a Paulo, a quem Jesus escolheu e não a Matias. Na igreja de Jesus, a escolha dos homens não sobrepõe sobre as suas escolhas e decisões. Isto é, não adianta eu dizer, Matias, você é apóstolo, para Jesus. Ele falou, é Paulo que eu escolhi. E aí, os teólogos ficam hoje brigando, né, assim, no bom sentido.
Quando você lê o livro de Apocalipse, não fala lá? Que tem um lugar separado para os 12 apóstolos? Aí eles ficam falando, quem que vai estar lá? Vai ser Matias ou vai ser Paulo? Os teólogos, como eu disse, eles acreditam que é Paulo. O Matias vai ter que chegar lá e falar, desculpa, eu entrei, né, porque foi a sorte e tal, né? E os homens me colocaram aqui, mas não era. Olha, o Espírito Santo, ele irá trabalhar para que a vontade de Jesus se realize, e não a vontade dos homens. Acontece isso. Abra sua Bíblia. Depois desse episódio, tenta achar o nome Matias. Nunca mais você vai ouvir falar nesse nome que os homens colocaram naquela cadeira. Porque não foi o homem que Jesus escolheu. Essa é a igreja dos homens, que vai estabelecendo a seu gosto aquilo que eles acham que deve. Matias some da história. Seu nome nunca mais é mencionado nos registros bíblicos. Paulo, pelo contrário, ele se torna um instrumento de Jesus para a expansão de sua igreja. Então ouça o que eu vou dizer agora para você, com muito carinho. Na igreja dos homens, existem diversos mecanismos para avaliação da espiritualidade de uma pessoa. Definindo se ela pode ou não participar da mesa do Senhor. Definindo se ela pode ou não participar do ministério de louvor. Definindo se ela pode ou não ser dita ou chamada discípulo de Cristo. Definindo se ela pode ou não até se batizar. Essa é a igreja dos homens, que tenta mensurar a espiritualidade de uma pessoa, aquilo que está no mais profundo do seu ser. Quem de nós pode dizer para alguém que você não é convertido? Não vou batizar você. Quem de nós pode ousar se levantar do lugar e dizer para alguém, não, nessa igreja você não vai fazer parte? Porque se fizer isso, todos nós temos que deixar de ser membros da igreja, porque somos todos pecadores. Na igreja dos homens existem essas coisas, né? Que tenta definir ou avaliar pessoas. Na igreja de Jesus, todos podem participar da sua mesa. Ele chama todos. E existe uma parábola sobre isso. Vocês devem estar lembrados, né? A parábola. Um grande rei vai dar um banquete. E aí ele diz para o servo, vai lá, chama o povo para participar do banquete. Aí diz o servo que ele chega até lá onde está o pessoal estudando as escrituras sagradas, né? Os religiosos, os fariseus, naquela época, né? E eles estão estudando a escritura e diz o quê? Para o convite? Não, a gente não pode, a gente está ocupado, a gente, né? Mas o rei está convidando, não, mas ele não quer. Aí diz que ele vai no outro lugar, o outro está preocupado com o casamento da filha, o outro está preocupado. Aí quando chega lá o servo fala assim, Senhor, ninguém quis vir. Um diz que está ocupado com o casamento da filha dele, o outro diz que eles estão lá ocupados com as escrituras, leitura, o outro falou tal. Aí ele falou o quê? Então você faz o seguinte, agora você vai nos becos da cidade e vai chamando os mendigos, vai chamando as prostitutas, vai chamando todas. E quando essas pessoas todas vieram para o banquete, elas ganharam vestes limpas, alvas, novas. Estas pessoas entraram no banquete do Senhor. Essa é a igreja espiritual de Cristo. Na igreja dos homens, Paulo, fariseu, perseguidor da comunidade cristã, um homem culpado de sangue, de muitas mortes, das lágrimas derramadas por aquela comunidade, pais que choravam talvez pela morte de filhos perseguidos, ou filhos que choravam pela morte de seus pais, que foram assassinados por este homem, jamais teria sido recebido naquela igreja como um irmão. Na igreja de Jesus, todos são chamados para a sua mesa, e a todo ser humano é oferecida a oportunidade de fazer parte do seu reino. Paulo, o fariseu, o perseguidor, aquele homem, Jesus chamou e o tornou um dos maiores, se assim podemos, e para muitos até o maior de todos os apóstolos. Na igreja dos homens, pode ter uma multidão reunida, cantando louvores, fazendo uso do nome de Jesus, mas Jesus não está presente.
conforme nós lemos na descrição do livro de Apocalipse da igreja de Laodiceia. Toda a igreja está lá dentro, está reunida, está cantando louvores, tudo lindo, show, fumaça para todo lado. Aí bate na porta Jesus, está do lado de fora. Se vocês abrirem, eu entrarei e cearei com vocês. Na igreja de Jesus, oh glória, 2 ou 3 podem estar reunidos em nome dele, e ele está ali presente, porque essa é a igreja dele, é a igreja onde 2 pessoas que já estão dialogando sobre Cristo, que estão amando uma a outra, que estão cuidando uma da outra em nome de Jesus, ele está ali presente. Ele não precisa das multidões, ele precisa de corações verdadeiros. Na igreja dos homens, o culto tem horário, tem ordem litúrgica. Mas na igreja de Jesus, o culto é interminável. Na igreja dos homens, existem muitas pessoas que não são da igreja de Jesus. Na igreja de Jesus, existem muitos irmãos e irmãs que não são compreendidas pela igreja dos homens. E muitas vezes nem reconhecidas. E de uma forma misteriosa, estas 2 igrejas, a igreja dos homens e a igreja de Jesus, a igreja espiritual, elas se unem, um grande mistério, pelo poder do Espírito Santo. E este mesmo Espírito trabalha intensamente para que a igreja dos homens, ela se torne cada vez mais a igreja de Jesus. E que a igreja de Jesus, ela seja cada vez mais vista por meio da igreja dos homens. Eu quero convidar você a fechar os olhos. Pai amado eterno, eu oro para que teu Espírito possa ensinar e falar tudo aquilo que eu não consigo falar. Que teu Espírito possa fazer a tua igreja entender tudo aquilo que eu não consigo transmitir. Mas que o teu Espírito se mova em nosso meio, Senhor, nos quebrantando, porque nós queremos ser esta igreja do Senhor, uma igreja dos homens, mas totalmente dirigida pelo teu Espírito, Senhor. Uma igreja que reflete a tua glória, uma igreja que ouve a tua voz, uma igreja que se quebranta diante da tua presença, uma igreja que não se vende para vaidade, para riqueza, para luxúria, uma igreja que não julga ninguém, mas que está sempre aberta para receber a todos, uma igreja, Senhor, segundo o teu coração. Essa é a igreja que nós estamos tentando construir, Senhor. Deus, me quebra quantas vezes for preciso, para que o meu coração, Senhor, jamais se desvie da tua verdade, da tua palavra. Move-nos, Senhor. Move-nos a vivermos os teus sonhos. Move-nos como igreja a vivermos os teus projetos. A sermos, Senhor, segundo o teu querer. Gera em nós temor. Deus, faz em nós a tua obra. Nós clamamos ao Senhor nesta noite. Que cada um de nós, Senhor, possamos ser um seguidor fiel, um discípulo fiel. Que possamos amar quem nos persegue. Que possamos estender as mãos àqueles que tentam muitas vezes nos destruir. Seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na escola. Senhor, ajuda-nos, Senhor, no encontro contigo, no amor que do Senhor é derramado em nossos corações, a vencermos todo e qualquer tipo de rejeição, Senhor. Porque eu sei que há muitas histórias, há
Muitas vidas que aqui também sofreram rejeições, mas que não seja nesse lugar rejeitado, que aqui seja abraçado, amado, socorrido, ajudado, acolhido. Senhor, nos ajuda a sermos como Tu foi, a andarmos sobre as Tuas pisaduras, a darmos os passos certos como o Senhor deu. Nos ajuda a entender, Senhor, tudo que está por trás das Escrituras, do Teu ensino, do mover do Teu Espírito nessas histórias tão lindas, para que a gente possa, Senhor, hoje ser nas Tuas mãos o instrumento para o Senhor escrever novamente essas histórias tão lindas. Que Atos dos Apóstolos possa ser hoje em nós, em nosso meio, a experiência de uma comunidade, de um só pensamento, de um só coração, de um amor vivo e real, a experiência de uma comunidade na qual o Teu poder flui, nos unindo, mas também, Senhor, vivenciando e vendo e assistindo o Senhor curando os nossos irmãos, vendo o Senhor operando neste lugar milagres, mas não porque para nós isto é importância, mas simplesmente porque o Teu reino é vivo neste lugar. Nos ajuda a vivermos, Senhor, a experiência de Atos. Vem sobre nós com Teu fogo, purifica, Senhor, nossos corações, todo o nosso ser, queima em nós tudo aquilo que não é de Ti, Senhor. Queime em nós tudo aquilo que é projeto nosso, é sonho nosso. Nos ajuda a sermos a Tua igreja, guiada pelo Teu Espírito, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.